acaba de chegar. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de anunciar a nova taxa para o Brasil, taxa de 50% para o Brasil. Já já a gente traz mais detalhes, presidente americano anunciando agora a taxação extra a mais, 50% para o Brasil. Esta é a resposta do presidente americano Donald Trump para o Brasil. Alan Gani. É claro que isso é muito ruim para a gente, né? No próprio processo produtivo, há componentes importados dos Estados Unidos, há vários, né? Então a gente pode estar falando aqui da indústria de tecnologia, por exemplo, e isso vai trazer um impacto inflacionário para a gente. O que o Brasil deve fazer agora é não escalar, é baixar a poeira, chamar para negociação. Trump gosta disso, né? Ele coloca a tarifa lá em cima e depois ele chama para negociação. A gente viu no caso da China, para a gente não perder as esperanças aqui, foi lá para 150%, já nem fazia mais sentido, né? Um país retalhando o outro em 150%, a China falou, peraí, não dá nem mais para aumentar porque inviabiliza o comércio. E no final das contas chegaram num acordo de 30-10, né? 30 contra a China, 10 para os Estados Unidos. Então o Brasil precisa manter a cautela agora e chamar para a mesa de negociação. Se mantiver 50%, é muito ruim para a gente, ter impacto nos preços aqui. Mas tem uma coisa. Fala. O Brasil precisa também tomar uma atitude. O Brasil também precisa retaliar, porque os Estados Unidos, eles negociaram com os outros países, com China, com alguns da Europa, com outros do Oriente, quando o outro lado também respondeu. Né? O Brasil não pode ficar passivamente aguardando que o presidente Trump mude de ideia. O Brasil tem que tomar uma atitude, sim. Ele, de livre e espontânea vontade, ele não tomou nenhuma medida no sentido de recuar. Então, veja, o Brasil já é deficitário na conta de comércio exterior com os Estados Unidos. Então, essa é a primeira questão importante. O Brasil não está usufruindo de algum benefício concedido pelos Estados Unidos. Então, está mais do que evidente que o presidente Trump colocou, sim, o componente político na mesa, porque está incomodado com a relação Brasil-China. É verdade, ele tem todo o direito de ficar incomodado, mas até aí, a dizer que o Brasil tomou alguma atitude hostil contra os Estados Unidos, isso não é verdade. O Brasil não fez absolutamente nada. E, a bem da verdade, hoje, a China importa do Brasil quase 4 vezes mais do que os Estados Unidos compram aqui. Então, o que o Brasil pode fazer em relação a falar, China, olha, é o seguinte, eu não vou te vender mais, tá? Eu não vou te vender mais porque senão o Trump vai ficar bravo conosco. E, sinto muito, ele não é mais o xerifão do mundo, né? Perfeito. E só para trazer a informação completa agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta assinada ao presidente Lula, uma carta aberta em que ele anuncia essa taxação de 50% e com alguns motivos políticos também. É uma carta muito extensa, não dá para ler inteira, mas ele já começa citando o ex-presidente Jair Bolsonaro e falando que respeitou muito o ex-presidente, assim como a maioria dos outros líderes de países, só que a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Olha o que ele cita, ele fala o seguinte: esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, diz o presidente americano em uma carta assinada ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. E aí ele faz diversas críticas aqui ao Supremo Tribunal Federal brasileiro, fala de censura secreta e ilegal a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Claro que isso tem uma ligação direta com o processo que também é de seu interesse, uma rede social que é de sua propriedade, que ele possui e que é parte naquele processo de onde saiu a intimação ao ministro Alexandre de Moraes, noticiada nesta semana da Justiça da Flórida. E ele segue aqui falando muito mais e anunciando 50% de taxação sobre os produtos brasileiros. Quero ouvir José Maria Trindade. Pois é, olha, de novo, a negociação Brasil-Estados Unidos é equilibrada. A gente importa medicamentos, óleos elaborados, maquinário, isso é importante porque isso produz empregos e tal, e exporta produtos como óleo bruto e nada elaborado, ou seja, o problema não é comercial. Essa carta aí, ela traz um ingrediente político muito forte, né? Ele está fazendo, na verdade, não é uma sanção comercial,
mas já política, tratando o Brasil, por exemplo, como uma Venezuela. Já é uma barreira muito forte. E citando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não acredito que o trabalho do filho do ex-presidente, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, tenha esse objetivo. Mas veja como está produzindo um objetivo danoso aos interesses do Brasil. Aumentar em 50% o valor dos produtos importados dos Estados Unidos não vai adiantar muito aqui, que seria a reação do Brasil, né? Porque maquinários mais caros, fertilizantes mais caros, ou seja, o governo brasileiro terá dificuldades para aumentar essa taxação. Significaria aumentar o preço do agronegócio, dificuldades de inflação aqui. Já na exportação, quem vai sorrir de orelha a orelha é o americano que lida com o agronegócio. É um forte concorrente nosso. Por exemplo, o café e outros produtos do agronegócio, mas principalmente o óleo bruto, que é refinado nos Estados Unidos, é que vai aumentar para os americanos. Mas por essa carta aí a gente vê que não se trata de nenhuma tese de comércio exterior e nem nada, é uma sanção. Outra coisa que ele fala na carta, Bruno Musa, eu quero a sua opinião, é a respeito de uma falta de reciprocidade pelo Brasil. Ele faz essa crítica às relações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil, dizendo que tiveram anos para discutir o relacionamento comercial e concluíram que precisariam se afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Ou seja, ele está colocando a culpa aqui nas restrições brasileiras dessas relações comerciais. Ele fala que o relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Mais ainda, ele fala que os 50%, fala dessa maneira, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país. É o que o presidente Donald Trump diz ao presidente Lula. Bruno Musa. Bom, há pouco tempo, poucos minutos atrás, quando falamos sobre esse tema, que ainda era uma possibilidade do aumento de taxa de juros e não sabíamos o montante, eu mencionei, me chamou a atenção que isso fosse coincidência justamente na semana que ele mencionou e fez aquela defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas suas redes sociais, mostrando toda o não apoio à liberdade de expressão, segundo a Constituição americana, que foi violado por empresas americanas aqui pelo judiciário a empresas americanas em território nacional. Tudo isso me mostrava que a ideia era essa imposição de tarifas algo político, como de fato foi. Ao ler os trechos da carta que você falou, Koba, a gente vê que tem uma série de narrativas, como ele coloca, injustiça no comércio, etc., mas no fundo é uma pressão política, e uma pressão política a todos os poderes, ao judiciário, pelo que tem acontecido, como ele vem deixando claro, só que isso afeta diretamente a economia e pega de frente, mais uma vez, um problema para o governo atual que tem uma popularidade em queda. Então, é mais um ponto que pode enfraquecer o já frágil governo petista nesse atual momento. Então, se ele mantiver isso firme, e repito, isso para mim está muito claro, que é uma pressão maior que vem sendo colocado. Como nós mencionamos aqui, há praticamente um equilíbrio na balança comercial entre os dois países. Taxação de 50% é claramente uma decisão política que bota pressão nos três poderes. Ele avisou, ele deixou claro isso. Agora, se o Lula vem a público e defende a soberania dos outros países como ele defendeu, e de novo, veja, eu, baseado na minha escola econômica, eu sou contra a imposição de tarifas, eu sou a favor de totalmente livre mercado. Agora, no momento em que o Trump anuncia, e ele é soberano, como o Lula disse que as pessoas devem ser soberanas de seus países, ele pode fazer esse tipo de coisa. E só mencionando que se o Brasil retaliar, eu acho que a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. E aí eu volto naquele tema que nós mencionamos aqui, que o Zé mencionou também exaustivamente.
é importante que sejamos estratégicos nessa negociação, porque senão quem vai pagar o custo disso são as empresas brasileiras com precificação. A gente já está vendo o EWZ, que é o índice futuro no aftermarket na Bolsa em Nova York, já caindo quase 3%, e ações principalmente exportadoras com quedas de mais de 4%. Amanhã vai ser um dia de sangria na Bolsa Nacional, com o dólar valorizando, o que pressiona a inflação, ou seja, há uma dificuldade maior ainda do governo brasileiro lidar com isso. Eu acho que estão ficando encurralados. Bruno Musa, você falou da possibilidade do Brasil retaliar essa taxação anunciada pelo presidente Donald Trump. Na própria carta, ele já traz, Fábio Piperno, quero a sua opinião, o que vai acontecer se o Brasil sobretaxar os produtos americanos. Ele fala o seguinte: se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Ou seja, presidente Lula, se você reagir, colocar mais taxa, a gente acrescenta esses 50% aqui e não tem conversa, foi o que disse o presidente Donald Trump ao presidente Lula. Piperno. Bom, o Brasil tem todo o direito de fazer isso, porque, primeiro, o Trump não é presidente do Brasil. Segundo, o Brasil não é vassalo de ninguém. As taxações, elas são ruins para os dois lados. Eu acho que, inclusive, o lado que tem superávit, talvez ele tenha mais a perder. Segundo, com que direito se ele quiser taxar, se ele achar que há, por exemplo, assimetrias comerciais, né, tem todo o direito de tentar corrigir esse tipo de, digamos, desigualdade comercial. Agora, usar questões políticas internas, né, para ameaçar o Brasil, é óbvio que isso aí é tratar o Brasil como República das Bananas. Então, qualquer país altivo com soberania vai acabar reagindo. O México fez isso, por exemplo. E até aqui ele não conseguiu fazer com que o México cedesse da forma como ele desejava. E eu citei o México porque é um país latino-americano, e são vários. Isso é um escândalo internacional. Jamais um presidente americano ousou fazer isso com o Brasil nessa medida, porque não é uma suposição da gente. Ele deixa claro no texto dele, na manifestação dele, que Brasil, eu estou te retaliando porque você está processando um aliado meu. É basicamente isso. Então é óbvio que isso vai gerar algum desconforto nos mercados no curto prazo, mas daqui a pouco isso também está precificado e se acomoda. Até porque nós não estamos falando mais de um país que seja o maior parceiro comercial do Brasil. Então o impacto de retaliações dos Estados Unidos hoje, felizmente, eles já não teriam, já não são da mesma dimensão que seriam em outros tempos, né? Olha só, e o STF duramente criticado nessa carta ao presidente Lula. A nossa equipe está acompanhando lá, Janina Camelo, com informações de bastidor. A gente já tem a informação de que não se manifestará. O Supremo Tribunal Federal do Brasil não vai se manifestar a respeito da carta assinada pelo presidente americano Donald Trump, enviada ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Fala, Alan Gani. Não, está correto. O Supremo não se manifestar, não cabe a ele, né? Isso trata de relações exteriores. Agora, o Trump, quando ele diz o seguinte, olha, o Brasil nos prejudicou muito nas relações comerciais. Isso não é verdade, né? Na verdade, ele está colocando isso porque ele não pode falar abertamente, né? Ou falar exclusivamente quais são os motivos para a tarifa de 50%, que basicamente são motivos políticos e geopolíticos. Um motivo é relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o outro motivo é o namoro do Brasil com a China, com a ideia de criar uma alternativa em relação ao dólar. E isso incomoda bastante ele. Agora, em relação... Ele está instituindo a tarifa Bolsonaro. Olha o presente político que ele está dando para o Lula. Em relação a essa relação comercial, o Brasil pratica, em média, contra os Estados Unidos, isso é tarifa OMC, tá? Seria 13%. Só que, na prática, como você tem uma série de exceções, a Archan
levantou esses dados, você chega ali a mais ou menos 2,5% e os Estados Unidos 1,8% contra o Brasil. É praticamente igual, e 2,5% não é algo que inviabiliza o comércio internacional, até porque os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil. Portanto, o verdadeiro motivo não é comercial. O Trump só coloca esse motivo na carta porque ele não pode colocar simplesmente motivos geopolíticos e políticos colocando barreiras comerciais, porque evidentemente pegaria mal para a comunidade internacional. Perfeito, seguiremos acompanhando durante a nossa programação mais detalhes, isso aí vai repercutir muito, como é que vai ficar agora a Bolsa, será que isso impacta na inflação brasileira, os desafios da economia aqui no Brasil, que já não são poucos, como é que vai ficar agora com essa taxação sobre todos e quaisquer produtos brasileiros que sejam exportados aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, é o que consta da carta assinada pelo presidente americano Donald Trump ao presidente da República do Brasil. Seguiremos acompanhando.